Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de máscaras. O dispositivo de proteção individual que agora faz parte das nossas vidas, né? É um mal necessário. Então hoje nós vamos conversar sobre elas. Em 10 minutos, espero que dê em 10 minutos, a gente vai conversar sobre a necessidade do uso das máscaras e sobre o conceito de carga viral. Então vamos lá, vamos começar com a máscara. A gente tem como recomendação da Organização Mundial de Saúde que a gente precisa usar máscaras para conter a disseminação do vírus da Covid, o SARS-CoV-2 ou o novo coronavírus. Como vocês devem saber, SARS-CoV-2 é o nome oficial do vírus. A gente chama de novo coronavírus, porque SARS-CoV-2 não é tão fácil de falar. E Covid é a doença, então é a Covid, a doença. Mas isso é só um detalhe. A Organização Mundial de Saúde, agora, segunda metade de agosto de 2020, recomenda o uso das máscaras, ou máscaras cirúrgicas, ou máscaras de tecido, com filtro, sem filtro, mas que a gente use dispositivos que cubram nariz e boca para segurar a disseminação da Covid. E a gente vai entender por quê. Primeiro, essas recomendações mudam bastante, né? A gente viu que já lá no comecinho da pandemia, começo de 2020, a gente falava que só as N95, muita gente chegou até a comprar aquela máscara, só ela era capaz de fazer a filtração do Covid, do SARS-CoV-2. E depois a gente percebeu que não, que apesar da N95 ser superior, né, ser um material superior, um dispositivo superior de proteção, que as máscaras de tecido também ajudavam bastante. E a gente falava, olha, só quem tiver sintomas precisa usar a máscara. Hoje a gente já sabe que não, todo mundo precisa usar a máscara, especialmente em lugares fechados. Todos nós precisamos usar a máscara. Por quê? Como eu disse no vídeo anterior, a Covid é uma doença comunitária e ela se espalha através de nós. Nós estamos fazendo o papel de vetor, de transporte do vírus. Então, a gente precisa frear a contaminação, a disseminação, ou seja, o quanto a Covid se espalha, através do uso da máscara e do distanciamento social e das medidas de higiene. Isso a gente nem precisa comentar, né? Lavar as mãos, usar álcool gel, esse já tá mais do que decorado. Mas por que a gente precisa usar a máscara? E por que mudou tanto as recomendações do começo da pandemia até agora? Você pode pensar nisso de duas maneiras diferentes. A primeira é: ninguém sabe nada. A OMS não dá para confiar, cada hora eles falam uma coisa. Os pesquisadores não sabem o que eles estão fazendo. Essa não é a maneira mais esperta de pensar nessa situação, porque a gente já tem muita coisa para se preocupar, não é? Não está fácil passar pela pandemia, para ninguém. Para algumas pessoas, obviamente, está mais difícil, mas para ninguém está sendo fácil. É um desafio para toda a humanidade, não só para o Brasil. Então, a segunda maneira que você pode pensar sobre a mudança dessas recomendações da OMS, dos órgãos de saúde, a OMS está trabalhando. Os pesquisadores estão trabalhando. Se tem uma recomendação nova, significa que eles descobriram coisas novas e essa nova recomendação é mais segura para mim. Essa é a melhor maneira de pensar, porque é verdade. A gente conhece o SARS-CoV à medida que ele se mostra. A gente sabe hoje, melhor do que ontem, como prevenir a infecção contra o coronavírus, como tratar a infecção pelo coronavírus. Então, as recomendações de hoje são melhores que as do mês passado. E talvez amanhã saia uma recomendação nova e tá tudo bem. É assim que a ciência funciona. Não vem uma caixinha pronta. Olha, este é o coronavírus, tudo que você precisa saber dele está aí. Não existe isso. Assim como não existiu do HIV.
Assim como não existe das bactérias e a resistência das bactérias que criam as superbactérias, a gente vai aprendendo conforme a gente estuda e vai criando evidências para basear as nossas recomendações para a população em geral, basear as nossas recomendações para a população em geral. Então não fique desesperado quando você vê que mudou a recomendação. Pense assim, eles estão trabalhando, estão fazendo a parte deles lá. E eu garanto para você que nunca se viu uma força-tarefa tão grande, tão intensa e tão comprometida em encontrar respostas como a gente tem hoje contra a Covid. Todos estão trabalhando. Todas as universidades, as nossas universidades nacionais são motivo de orgulho e elas estão trabalhando muito para trazer respostas para a gente. Então vamos confiar. Então hoje a gente precisa usar máscara por 2 motivos. O primeiro, quando você usa máscara, você impede que você contamine outras pessoas pelo coronavírus se você estiver contaminado e assintomático. Ou seja, você entrou em contato com o vírus, não tem sintoma nenhum, nem sabe que está doente, porque isso pode demorar até 14 dias, 2 semanas, do dia que você tem contato com o vírus até o aparecimento do primeiro sintoma, pode demorar 2 semanas. Nessas 2 semanas, você já conviveu com muita gente, encontrou muita gente e talvez tenha espalhado o vírus para essas pessoas. Então, precisa usar a máscara. E o segundo motivo é para você mesmo. A máscara sozinha não consegue te proteger totalmente. Não adianta pôr a máscara no rosto e achar que está 100% protegido. Infelizmente, você não vai estar. Mas os estudos mais novos mostram que a gente consegue uma redução da carga viral quando a gente usa a máscara corretamente. O que é isso? Pensa na carga viral como o tamanho do exército inimigo. Quando a gente fala o coronavírus, dá a impressão que é um só, mas não é. São centenas, milhares de coronavírus que entram no nosso pulmão através da nossa respiração. Então, quando a gente tem o uso da máscara de maneira correta, como a máscara é um filtro, a quantidade de vírus que chega a entrar no nosso organismo vai ser menor. Com isso, o seu organismo consegue reagir de uma maneira melhor. Se a gente inala uma quantidade muito grande de partículas virais, de vírus, a gente tem uma carga viral alta. É o que acontece com o profissional de saúde. É por isso que essas pessoas geralmente têm quadros mais graves de infecção. É mais difícil para o nosso organismo lutar contra um exército maior. Então, quando a gente usa a máscara corretamente, pensa comigo, se o vírus consegue entrar pelo seu nariz e boca, a máscara precisa cobrir nariz e boca. Eu estou manuseando essa máscara porque ela é nova e eu não usei ainda, tá bem? Então, a gente tem que cobrir nariz e boca. Se você deixa o seu nariz descoberto, você não está protegido. Seu nariz é porta de entrada e de saída para o vírus. Você pode tanto se contaminar quanto contaminar as outras pessoas. E repare que você continua me ouvindo, mesmo que eu esteja usando a máscara. Então, não precisa tirar a máscara para falar com outra pessoa. Continua usando a sua máscara. Quando você for retirar a sua máscara, tira pelas laterais. Pensa que o lado de fora da máscara é potencialmente contaminado. A gente pode até fazer um outro vídeo, fazer outro vírus não, né? Já chega. A gente pode até fazer um outro vídeo falando sobre como usar a máscara corretamente. E uma outra proposta é fazer vídeos falando das fake news de máscara. Manda aí nos comentários. Quais são as fake news sobre as máscaras que você recebeu, que você tem dúvida, que você acha que talvez seja verdade? E eu respondo para você através dos vídeos. Vou explicando para você se é verdade, se não é verdade.